Olá, alunos do curso técnico em eletrotécnica. Eu sou o professor Euripides. Eu vou desenvolver com vocês aqui nesse módulo a disciplina Planejamento e Controle da Manutenção. Essa aula vai ser de forma remota. Uma vez por semana, geralmente no final de semana, eu vou enviar essa aula para vocês, tanto no WhatsApp da turma, quanto postar lá na plataforma Pincel Atômico. Então você vai ter aí uma semana e 5 a 6 dias para assistir essa aula, no horário que você tiver disponibilidade, tá? Uns têm disponibilidade no domingo, os outros algum dia, né? Então cada um vai assistir dentro da sua disponibilidade. A cada semana, então, eu vou mandar uma aula. Hoje nós vamos ver aqui a aula de 1 a 4. Daqui a 6 dias eu vou mandar uma aula de 5 a 8, né? E assim por diante. Então é interessante, você pode assistir essa aula quantas vezes você puder. É só você salvar no seu computador, né? Ou lá mesmo no WhatsApp. E a cada intervalo de uma aula para outra, eu vou mandar um exercício para vocês referente a essa aula. O objetivo desse exercício é para você fixar o conteúdo, né? E até para você conseguir ter uma assimilação melhor da disciplina e quando chegar na época da prova, né, você está em condições de responder as questões. Na época da prova, a prova também vai ser online. Eu vou mandar a prova também, você vai fazer aí no seu computador, no seu celular em casa, tranquilo? Então, vocês vão ver que esse conteúdo aqui, ele não tem cálculo, né? É só um conteúdo teórico, mas é um conteúdo muito importante hoje, né? Para o técnico de eletrotécnica que atua principalmente nas empresas industriais, ok? Então, bons estudos para vocês. Então, vamos iniciar aqui, né? Já essa primeira aula. Bom, então, como eu comentei no slide anterior, essa disciplina chama-se Planejamento e Controle da Manutenção. Vamos ver aqui o que é a definição de manutenção elétrica. Então, vamos acompanhar aqui. Podemos entender manutenção elétrica como o conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento normal e permanente de instalações elétricas, máquinas, equipamentos e instrumentação elétrica. Esses cuidados técnicos envolvem a conservação da instalação elétrica, a restauração de uma máquina elétrica, a substituição de componentes numa instalação ou numa máquina elétrica e a prevenção de defeitos em uma instalação ou máquinas elétricas. Então, a manutenção é aquela atividade que o técnico vai fazer para manter a instalação elétrica funcionando, para não faltar energia, para um motor elétrico não queimar. Então, essa é a ideia básica de manutenção elétrica. Vocês vão ter uma disciplina prática de manutenção elétrica. Essa nossa aqui é teórica, né? Então, só para a gente fazer essa introdução aqui de o que seria a manutenção elétrica. Nós estamos vendo aqui nessas fotos aqui, né? Fazendo uma manutenção elétrica aqui numa tomada, né? Outros fazendo uma manutenção elétrica aqui numa torre de transmissão. Então, a manutenção elétrica ela está presente em várias áreas, né, da eletricidade, ok? Bom, qual que é a importância da manutenção elétrica? A manutenção elétrica é fundamental como uma medida de precaução, de prevenção para as instalações elétricas, assim como para o bom funcionamento de todos os equipamentos eletroeletrônicos instalados em uma máquina, por exemplo, evitando que aconteça um desgaste dos aparelhos antes do tempo desejado. Então, nós estamos vendo aqui nessa foto aqui, só de ilustração, uma tomada aqui, né, que está em chamas, né, pegou fogo. Por quê? Porque não houve a manutenção elétrica e chegou a ponto de ocorrer esse fato aqui, que pode até causar um incêndio em toda a oficina, em toda a residência, né? Agora, essa outra aqui, nós estamos vendo aqui, tá vendo essa bagunça aqui de fiação? Isso aqui não é montagem, não, é uma foto que foi tirada aí de um bairro aí. Então, observa aqui que
houve um amaranhado de instalações aqui que chegou a um ponto aqui que vai dar um curto-circuito aqui, um fio vai encostar no outro, né? Porque não foi dada uma manutenção ao longo do tempo aqui. Então isso que é a manutenção. O técnico lá na empresa industrial, ele não pode chegar a deixar a ponto de ter um curto-circuito e gerar um incêndio lá na instalação. Ou a ponto aqui, nós não estamos vendo aqui nessa outra foto aqui, esse amaranhado de fios. Ah, mas não está pegando fogo ainda. Mas isso aqui é questão de tempo, né? Porque chegou num ponto que, olha aqui como é que ficou. Então isso aqui foi falta de manutenção em todas as duas fotos. Então, para vocês terem uma ideia, né, inicial de qual que é a importância da manutenção elétrica lá no equipamento, numa instalação elétrica. Bom, a gente deu uma ideia no slide anterior, o que é manutenção elétrica. Agora nós vamos ver aqui o que é planejamento e controle da manutenção, abreviado pelas letras PCM. Então é muito comum numa empresa industrial o pessoal não falar planejamento e controle da manutenção, falar simplesmente PCM, que são as iniciais, né, de planejamento e controle da manutenção. Então, o que é o planejamento e controle da manutenção? É a mesma coisa que manutenção? Bom, tem a ver com manutenção, mas são características, né, ações, atividades diferentes. Então, vamos acompanhar aqui, ó, o PCM, planejamento e controle da manutenção, é um conjunto de ações, né, de atividades que são utilizadas nas empresas industriais para garantir o funcionamento permanente das instalações elétricas, máquinas, equipamentos existentes, assegurando que eles estejam sempre em boas condições de operação. Então, o planejamento da manutenção, o planejador do PCM não é o eletricista de manutenção, ele é um técnico, às vezes é um supervisor, que ele vai ser um líder ali dos eletricistas. Então ele vai planejar qual o melhor horário para fazer a manutenção naquela instalação, qual que é o componente que tem que ser substituído, qual vai ser o tempo necessário para fazer aquela manutenção, qual vai ser o custo, o preço daquela manutenção, se estiver fazendo uma manutenção para um cliente. Então isso é feito pelo técnico que trabalha lá no setor de planejamento e controle da manutenção. Então não pode confundir esse profissional, que é na realidade o técnico em eletrotécnica, com o eletricista comum. O eletricista comum não sabe fazer isso aqui, a atribuição dele é em outra coisa. Então é isso que nós vamos comentar aqui, vocês vão aprender ao longo dessa disciplina, tá bom? Bom, então continuando aqui no planejamento e no controle da manutenção, né, o PCM, né, por reunir muitas atividades, o planejamento e o controle da manutenção pode ser composto por diversos profissionais, né? Claro que não precisa ser só o técnico em eletrotécnica, né? Pode ser um coordenador de manutenção, pode ser um planejador de manutenção, pode ser um supervisor de manutenção, pode ser o próprio técnico em eletrotécnica ou pode ser um engenheiro, dependendo do porte da empresa. Então, esse planejamento da manutenção é tão importante que tem muitas empresas que, além do técnico em eletrotécnica, a empresa coloca um engenheiro também para trabalhar em conjunto, né, com o técnico em eletrotécnica para fazer esse planejamento e o controle da manutenção daquelas instalações e equipamentos de uma determinada empresa industrial, né? Como nós estamos vendo aqui nessa foto aqui, né? Essa foto aqui, né? Os dois profissionais aqui não estão fazendo um conserto, uma manutenção, uma instalação. Eles estão planejando uma manutenção que vai ser feita no dia seguinte, na semana seguinte, né? Então isso é muito importante, né? Esse planejamento que o técnico de eletrotécnica faz para a manutenção. Claro que numa empresa bem pequena, uma empresa pequena com poucos funcionários, nem tem esse profissional, né? Mas numa empresa de médio porte, de grande porte, bem organizada, vai ter esse profissional, né, o eletrotécnico, para fazer essa função de planejamento e controle da manutenção, né? Ou seja, o PCM, né, abreviado, como eu comentei com vocês. Agora, para trabalhar lá no setor da empresa, que chama Planejamento e Controle da Manutenção, PCM, geralmente não é qualquer técnico, não é qualquer técnico em eletrotécnica. A empresa procura um técnico em eletrotécnica para trabalhar no planejamento e controle da manutenção que tem uma determinada característica. Vamos ler aqui?
atualmente, as empresas que ofertam empregos no mercado de trabalho procuram técnico, no caso nosso aqui, técnico em eletrotécnica, que possui competência profissional. Então, o técnico eletrotécnico, para trabalhar no planejamento e controle da manutenção, ele tem um pré-requisito, ele tem que ter competência profissional. Então, isso é que vai fazer a diferença, tá? Então, se você pretende, né, quando você terminar o curso, de trabalhar numa empresa no setor de planejamento e controle da manutenção, a empresa vai exigir que você tenha competência profissional, ok? Então, nós vamos comentar isso aqui nos slides seguintes. Bom, se as empresas procuram um técnico em eletrotécnica que tem competência profissional para trabalhar no setor de controle da manutenção, né, o PCM, será que a gente sabe o que é competência, né? Para poder enquadrar dentro disso? Então, nós vamos comentar nos slides à frente. Nós estamos vendo aqui algumas fotos, né, de técnico em eletrotécnica fazendo alguma atividade aqui, né? Tem uns aqui fazendo uma atividade próximo de um painel solar, né? O outro está fazendo aqui uma medição com multímetro num comando elétrico, outro está ajustando aqui parece que é um PLC, né? Aqui o outro está fazendo um planejamento numa torre de transmissão, o outro aqui no meio está fazendo aqui, né, um ajuste aqui, uma medição aqui num painel de comando elétrico, né? Então aqui nós temos vários profissionais de eletrotécnica em situações diferentes, né? Agora, seriam esses profissionais competentes? Por essa foto aqui nós podemos falar que esses técnicos aqui em eletrotécnica são competentes? Talvez sim, né? Se esse aqui ele está consertando aqui um painel de comando elétrico, provavelmente ele é competente. Se o outro aqui está planejando aqui uma instalação elétrica de energia solar, provavelmente ele é competente, né? Então hoje, muitas vezes, né, nós que somos técnicos em eletrotécnica, às vezes a gente tem um conceito diferente de competência, achando que competência é só o conhecimento técnico, né? Como mostra nessas figuras aqui. Essas fotos aqui mostram que esses técnicos aqui, eles têm conhecimento, né? Aqui, ó, tá mostrando que ele tem conhecimento. Mas nós não podemos associar que conhecimento é competência. Competência profissional, ela é além do conhecimento. Então, isso nós vamos comentar aqui no slide seguinte. Bom, aqui nos slides seguintes, nós vamos fazer um comentário aqui sobre a visão geral do profissional, né, no nosso caso técnico em eletrotécnica, no mercado de trabalho atual. Ou seja, atualmente, né, nos últimos 5 anos, o que as empresas estão observando no técnico em eletrotécnica para ela contratar esse técnico? Para contratar ou então para demitir, né? Atualmente, vamos acompanhar aqui embaixo, aqui, ó, atualmente o mercado de trabalho são as empresas que contratam os técnicos, os profissionais, né? Exige profissionais competentes, né? Aquilo que eu falei no slide anterior. Hoje as empresas estão procurando, no processo seletivo, profissionais competentes, cada vez mais preparados e que se habituem a uma rotina que inclua uma aprendizagem contínua, busca da inovação, da criatividade, de uma postura empreendedora, de buscar coisas novas para a empresa. Então a empresa hoje, ela não quer aquele técnico que só tem o diploma da escola, ela quer aquele técnico que quer aprender, quer ter uma aprendizagem contínua, que procura inovação, que está acostumado a ir lá na internet pesquisar, que tenha criatividade dentro da área dele de eletrotécnica. Então a competência já começa por aqui, tá? Mas vou dar uma ideia bem melhor aqui nos slides seguintes. Então ficou claro que as empresas hoje no mercado de trabalho estão procurando profissionais que tenham competência profissional. Agora, nós temos que saber o que é essa competência profissional. Não é só o nosso diploma da escola, não. A competência profissional ela vai, né, como eu falei, mais além. Então nós vamos ver aqui nos slides seguintes o que é essa tal de competência profissional, que a empresa é um pré-requisito hoje que a empresa cobra de qualquer técnico eletrotécnico que ela vai contratar. Principalmente as empresas de médio, de maior porte, que pagam até um melhor salário. Olha aqui que interessante, né? Vamos ler aqui
muitas vezes necessitamos de nos desprender, desapegar de coisas que acreditamos que nós sabemos, né? E aprender coisas que precisam ser feitas para nós podermos evoluir e inovar. Porque o profissional que fica só lá no passado, né? Dizendo que ele já tem muito conhecimento, coisa que ele aprendeu há muito tempo, não resolve a empresa. A empresa que é um profissional, um técnico eletrotécnico, que tenha conhecimentos atuais, conhecimentos inovadores, aquele que gosta de pesquisar, aquele que gosta de trabalhar em equipe, né? Então, isso é um detalhe importante aqui dentro do contexto de competência profissional. Bom, continuando o nosso assunto aqui, né, da visão geral do profissional no mercado de trabalho atual, vamos ver essa pergunta aqui. Quem é o analfabeto no atual mercado de trabalho? Claro que a gente sabe, né, que analfabeto é a pessoa que não sabe ler. Mas isso há 120 anos atrás era a mesma coisa. Há 80 anos atrás, analfabeto é aquela pessoa que não sabe ler. Mas e hoje, na visão das empresas, o que é um analfabeto no mercado de trabalho? Não estou dizendo lá de ler e escrever, mas no atual mercado de trabalho, o que é quem é o analfabeto? Então, isso é importante a gente ter essa visão atual, né? Então, para o mercado de trabalho, para as empresas que oferecem o emprego a nível técnico, a nível de gerência, a nível de engenheiro, a empresa ela tem um conceito de um analfabeto hoje, que é diferente daquele que a gente tem de muitos anos, que é quem não sabe ler e escrever, né? Vamos ver o que é o conceito de analfabeto no atual mercado de trabalho? Olha, vamos ver essa figura aqui, né? Que ela dá uma ideia boa para nós aqui, né? Tem aqui uma figura aqui, né? E está escrito aqui, como se o cara estivesse falando, eu odeio estudar, né? Eu odeio estudar. Uma pessoa que odeia estudar, será que ela vai progredir? Será que ela vai conseguir um emprego bom, com bom salário, né? Se ela odeia estudar, né? Ela pode estar até matriculada num curso técnico, numa faculdade, mas se ela odeia estudar, né? Isso já é um pré-requisito ruim que ela vai carregar aí na sua vida profissional, né? Vamos dar uma lida aqui embaixo, né? Deixa eu mudar a minha canetinha aqui. O, se eu, então vamos ler aqui embaixo, aqui, ó. O analfabeto do mercado de trabalho atual não é aquele que não sabe ler e escrever. É aquele que não sabe ou não quer aprender. Então, isso é interessante, né? O analfabeto hoje, na visão do mercado de trabalho, na visão das empresas, não é aquele que não sabe ler e escrever. É aquele que não sabe ou não quer aprender, né? Que é o caso que está ilustrando aqui nessa figura, ok? Então, nós vamos comentar isso à frente. Então, isso aqui hoje é importante. Isso aqui não existia uns anos atrás, né? Então, hoje é importante. O analfabeto, do ponto de vista de mercado de trabalho, é aquele que não quer aprender, não sabe aprender e odeia estudar, né? Esse é um detalhe interessante. Bom, então, para a gente chegar lá no conceito de competência profissional, que eu comentei com vocês no slide anterior, nós vamos ver aqui alguma coisa, né? Então, aqui, ó, estudar e aprender é uma competência. Então aqui a gente vai começar a entender o que é competência. Então, o fato de eu estudar, gostar de estudar, estar sempre estudando, pesquisando e aprendendo, então isso é uma competência que a gente tem. A gente está vendo aqui nessa figura pessoas aqui, né, que já não são muito jovens, né, que estão aqui estudando, consequentemente aprendendo. Para quê? Para atender a necessidade do mercado de trabalho, para atender a necessidade da empresa. Então isso é muito importante, porque não é só na escola que a gente aprende, não. Lá dentro da empresa, a gente vai fazer lá treinamento, né, reuniões, né, participar de seminários para poder continuar a aprender. E com isso a gente está formando a nossa competência. Essa competência que o mercado de trabalho está cobrando de nós. Bom, se o mercado de trabalho, as empresas atualmente cobra a competência
no momento que ela vai admitir ou até demitir, né, o profissional, será que você aí que está assistindo a aula aí sabe o que é competência? Será que eu sei o que é competência? Uma competência da forma que o mercado de trabalho quer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Se eu perguntar, a minha mãe é uma senhora lá que está quase 90 anos, coitadinha, né? A minha mãe morou muitos anos no interior, né? Depois ela veio aqui para a capital, né? Então, mal ela pôde estudar, aprender a ler e escrever, né? Então, se eu chegar para minha mãe, né? Que é uma pessoa que não está no mercado de trabalho, uma pessoa idosa, e perguntar para minha mãe, mamãe, o que é competência? Ela vai saber me falar. Ela vai falar assim, ó, gente, competência é aquela pessoa que sabe fazer as coisas certinha. Uma pessoa que sabe fazer as coisas certinha, sabe trabalhar, é uma pessoa competente. Ela não está errada no conceito dela, né? Minha mãe não teve oportunidade de estudar, então competência para ela é isso. Mas hoje, no mercado de trabalho, eu não posso definir competência igual a minha mãe, que é uma pessoa idosa, define. Hoje, competência para o mercado de trabalho é uma coisa muito mais além de que fazer as coisas certas. Então, é isso que nós vamos ver aqui nos slides anteriores. Bom, aprender é uma competência, né? Vimos ali no slide anterior. Então, o fato de eu estar estudando, estar aprendendo, já é uma competência. Então, aprender é uma competência. Então, competência é uma chave, né? A chave do sucesso, né? Então, se a gente quer ter um sucesso profissional, uma carreira profissional de técnico eletrotécnico com sucesso, eu tenho que ter competência. Agora, para ter competência, eu tenho que saber o quê? Aprender. Eu tenho que saber aprender. É o que vocês estão fazendo aí no curso, né? Investindo aí no curso técnico, 1 ano e meio, né? Para poder aprender. E com isso você está adquirindo o quê? Competência. Mas será que só aprender já é a competência que o mercado de trabalho quer? Vamos ver isso nos próximos slides, né? Então, aqui, ó, competência é uma chave, né? Muita gente fala assim, a chave do sucesso, né? Então, competência é uma chave que vai nos abrir portas para o sucesso, né? Vamos ver se é isso mesmo? Bom, competência é uma chave. Então, vamos ver aqui o nosso amigo aqui, né? Agora ele já sabe o que é competência, né? Então ele está falando que competência é uma chave, né? Eu expliquei no slide anterior. Então ele está falando que competência é uma chave. Então ele está falando aqui para nós que agora, pelo que eu já falei no slide anterior, já concluiu que competência é uma chave. Então se perguntar para ele lá na empresa, quando ele vai fazer um teste de seleção, que competência, ele vai responder, ó, competência é uma chave. Será que é isso mesmo? Bom, então, aqui embaixo, ó, seria competência a chave do sucesso profissional? É uma pergunta aí, né? Seria a competência a chave para o sucesso profissional? A gente vê na internet toda hora, né, que a chave do sucesso, todo profissional tem que ter a chave do sucesso, né? Agora, no slide anterior, né, nós vimos lá a informação que competência é uma chave. Agora, será que competência é mesmo uma chave ou é algo mais? Então, vamos aguardar o slide seguinte aqui para ver se competência é realmente uma chave. A chave do sucesso, por exemplo, né? Bom, se um profissional, assim como nós, quisermos ter a competência profissional, a gente tem que ter um referencial, né? Será que competência profissional, o referencial é o meu chefe, né? É o meu amigo, né? É o jogador Neymar, né? Será que é o meu professor? Então eu tenho que ter um referencial para eu poder chegar na competência profissional. Porque eu não posso tirar a competência profissional de um artigo qualquer que eu acho lá na internet, do meio de muitas coisas, né? Que eu não sei se é verdadeiro ou falso. No slide anterior ali, foi informado que competência é uma chave, né? Mas está muito vago, né? Está muito vago falar que competência é uma chave. Então a gente tem que ter alguns referenciais, né? Para a gente saber o que é competência e absorver isso para nós, né? Então, será que o referencial é estudar desde de bebê para ter competência? Será que o referencial é trabalhar lá fazendo
qualquer tipo de tarefa lá na empresa, então o que nós vamos ver nos slides anteriores, nos próximos slides, vai ser o que é o referencial para competência de acordo com o atual mercado de trabalho. Bom, aqui vocês estão vendo uma figura geométrica aqui, que é um triângulo, né? Que está representando aqui 3 lados, né? 3 pilares. E um dos pilares da competência profissional é o conhecimento. Tá? Então, o conhecimento é o primeiro referencial para se ter competência profissional. Igual, por exemplo, vocês estão fazendo o curso técnico de eletrotécnica, vocês estão tendo um conhecimento lá de tensão elétrica, de comando elétrico, né? De manutenção elétrica, de condutores elétricos, de instrumentos de medição elétrica. Então, o conhecimento sempre foi o primeiro referencial para se ter a competência profissional, ok? Agora eu vou dar um exemplo aqui. Vamos voltar no passado, lá na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Então, ali, há 80 anos atrás, quem tinha conhecimento arrumava emprego fácil. Bastaria ter lá um diploma de um curso técnico, há 80 anos atrás, quem tinha um diploma de curso técnico eletrotécnica, arrumava emprego fácil, né? Porque naquela época, o único referencial para a competência profissional que o mercado tinha era o conhecimento. Só que hoje mudou a realidade, porque muitos hoje já têm o conhecimento, né? Aliás, onde que nós vamos obter o conhecimento? Bom, a gente pode obter o conhecimento onde é o local normal, é numa escola, principalmente numa escola técnica, né? Pode ser num treinamento, pode ser num curso via internet, né? Pode ser num treinamento lá dentro da empresa. Então, tudo isso é conhecido. Pode ser a gente lendo um livro técnico, né? Então, hoje tem várias formas de a gente obter esse conhecimento. Mas, há uns anos atrás era mais difícil. Então, hoje, principalmente com a internet, com o celular, por exemplo, né? A maioria das pessoas hoje que querem entrar no mercado de trabalho já tem conhecimento. Então, quando essa empresa vai ofertar uma vaga, vai aparecer lá 10, 20 candidatos com o mesmo conhecimento. E como é que ela vai selecionar? Ela só tem uma vaga, mas o referencial é só o conhecimento. Se ela perguntar lá o que é corrente elétrica, todos os 20 vão responder, porque eles têm esse conhecimento que eles aprenderam na escola. Então, o que a empresa teve que fazer? O que o mercado de trabalho teve que fazer? Além de conhecimento, incluir um segundo referencial aqui para ela poder selecionar os profissionais que ela vai contratar. Porque conhecimento já estava empatando. Hoje em dia, a maioria do pessoal vai estudar. Então, a empresa criou aqui um segundo referencial aqui para, junto com o conhecimento, ela cobrar do profissional, tanto no processo seletivo como lá no dia a dia do trabalho. Agora, você que está assistindo a aula aí, você sabe qual que é esse outro referencial que a empresa criou? E eu vou adiantar que a empresa não criou esse referencial, não foi semana passada não foi mês passado não, já tem 40 anos. 40 anos que a empresa, além de conhecimento, ela cobra essa outra coisa aqui, ó. Ok? Vamos ver o que é então? Além de conhecimento, o que a empresa hoje cobra como referencial de competência profissional? Então tá aqui, ó. Habilidade técnica. Eu sei que você pensou aí que podia ser prática, né? Mas a prática, na verdade, isso aqui é a prática. Só que a prática mudou de nome. Hoje a prática não é como se conhecia há 40 anos atrás. Para o mercado de trabalho hoje, a prática chama-se habilidade técnica. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, a gente vê muito isso no futebol, né, no esporte. O jogador, quando está lá, um jogador muito bom a nível de seleção, né, quando ele está lá com 36, 37 anos, ele já não consegue fazer contrato bom com os grandes times. Ele vai ter que jogar na segunda divisão, no time da terceira divisão, né, para ganhar um salário baixo, porque ele tem muita experiência de futebol, mas ele já não tem mais aquela habilidade técnica, aquela condição física que ele tinha quando ele começou a carreira. Então ele tem experiência, mas ele não tem mais a habilidade técnica que vai atender a necessidade do treinador, da torcida, né? Dos dirigentes do time. Então, na realidade, por aí a gente começa a ver, né, que a habilidade técnica é uma coisa
um algo a mais de que a experiência. Claro que sem habilidade, sem experiência, eu não vou ter habilidade técnica, mas não quer dizer que o profissional muito experiente, que ele tem habilidade técnica. Se fosse assim, as empresas só contratavam aposentado e não contratavam um técnico recém-formado, porque no técnico recém-formado ela vai encontrar a habilidade técnica, o jogo de cintura técnico, né? Aquele cara que sabe, gosta de pesquisar, gosta de estudar. Agora, aquele lá que tem 40 anos de profissão, ele já está pensando na aposentadoria, ele não está querendo pesquisar, ele já não gosta de internet, ele já não quer fazer curso. Então, pessoal, resumindo aqui, hoje, dois referenciais que a empresa, o mercado de trabalho, observa no técnico antes de contratar ou quando vai demitir o técnico é se ele tem conhecimento e se ele tem habilidade técnica. Agora é o seguinte, o conhecimento você tem que comprovar. Vamos supor que eu quero aprender a dirigir um veículo, por exemplo, dirigir uma carreta, por exemplo, na estrada, ser caminhoneiro de carreta. E eu aprendi lá com meu pai, com um amigo, a dirigir a carreta. Eu dirigia só carro, mas aprendi a dirigir a carreta. E vou me oferecer para ser candidato a uma grande empresa que está oferecendo um emprego para quem sabe dirigir carreta na estrada, na rodovia. Então eu vou lá na empresa, vou dizer assim, olha, eu estou candidatando aqui a essa vaga, porque eu sei dirigir carreta muito bem, aprendi com meu pai durante muito tempo, com um amigo meu carreteiro experiente, e vim aqui a candidatar. Sabe o que a empresa vai me perguntar? Cadê a sua habilitação D para dirigir carreta? Ah, não, eu tenho habilitação B, eu dirijo lá meu Fiat Uno, né, há muito tempo. Não, mas para dirigir carreta, eu tenho que ter habilitação D. Eu tenho que fazer uma prova no Detran para ter habilitação D, independente se eu sei dirigir ou não. Então é a mesma coisa, né? Então eu só vou conseguir aquele emprego de motorista de carreta se eu comprovar que eu tenho o conhecimento de carreta. Eu vou comprovar como? Falando que meu pai me ensinou a dirigir carreta? Não, apresentando a minha carteira de habilitação D, que é para D ou E, né, para dirigir carreta. Então o conhecimento ele tem que ser comprovado. Se você chegar lá na CEMIG para candidatar a um cargo de técnico em eletrotécnica, o RH da CEMIG vai te perguntar o seguinte: traz uma cópia do seu diploma de técnico em eletrotécnica. Ah, não, eu fiz o curso lá na Polimig, mas eu desisti do curso, faltava só 5 dias para terminar, por isso que eu não tenho o diploma. Não vai adiantar nada. Você tem que comprovar o seu conhecimento com o diploma, com o certificado. O conhecimento sem comprovação não vale nada. Como o motorista, se ele não tiver carteira de habilitação, ele não arruma emprego em lugar nenhum. Então, tá vendo como que hoje a competência profissional ela chegou, né, nesse nível? Como eu disse, há 80 anos atrás, com conhecimento básico era fácil, não precisava nem de apresentar diploma. Hoje mudou, né? A concorrência é muito grande, porque muitos têm conhecimento, mas poucos têm o diploma, poucos concluíram o curso. Bom, então, além de conhecimento, é a habilidade. Só que eu tenho uma má notícia para vocês. O que acontece? As pessoas, os profissionais do mercado de trabalho que estão buscando emprego, também ficaram sabendo disso. Então, hoje, o profissional ele busca conhecimento e busca habilidade técnica. Então, ele já tem as duas coisas. Então, ele chega lá na empresa, ele vai dizer para a empresa, olha, eu tenho meu curso técnico aqui de eletrotécnica, está aqui a cópia do meu diploma, e eu tenho habilidade técnica. Eu já trabalhei na empresa X, na empresa Y, ajudei lá a montar o setor de manutenção, a máquina quebrava e eu conseguia arrumar a instalação para evitar a parada da máquina, né? Vocês podem ligar lá para a empresa, passar um e-mail, que eles vão me dar a referência. Então, hoje, o profissional ele já tem as duas coisas. Então, o que aconteceu com a empresa? A empresa ficou lá numa sinuca, né? Porque agora a empresa, vamos supor que ela tenha 5 vagas e aparecem 50 candidatos, todos eles com conhecimento e habilidade técnica. E aí, como é que ela vai selecionar? Não pode empatar, ela não pode contratar os 50, ela só pode contratar os 5 lá da vaga. Então, sabe o que as empresas fizeram? Criaram um terceiro referencial. Para desempatar aqui. Então, além de conhecimento e habilidade técnica, o profissional hoje ele tem que ter esse terceiro referencial aqui.
Aliás, eu vou perguntar aí para você que está assistindo a minha aula, você sabe qual que é esse terceiro referencial aqui? O conhecimento e a habilidade, você já sabia. E o terceiro, pensa aí. Eu vou mostrar aqui no slide, mas pensa aí. Se você estivesse fazendo um teste numa empresa por emprego e te perguntasse qual é o terceiro referencial de habilidade que está ligado à competência profissional que a empresa já usa há 30 anos. Você sabe? Então aguarda aí o próximo slide que eu vou mostrar para você. Aqui, ó, atitude positiva. Então, atitude positiva é o terceiro referencial que, aliado ao conhecimento e habilidade técnica, a empresa, o mercado de trabalho, já há 30 anos está observando isso no profissional. Igual eu falei, tanto para contratar como para demitir. Agora, atitude tem várias coisas embutidas aqui na palavra atitude. Por exemplo, responsabilidade é uma atitude, né? Então, eu tenho vários aqui. Cooperação é uma atitude. Agora, vamos voltar aqui no conhecimento. O conhecimento a gente pode obter aonde? Né? Na escola, num treinamento, né? Num curso à distância, pela internet. Agora, a habilidade técnica. Onde que a gente pode obter habilidade técnica? Durante o estágio, né? Observando pessoas experientes a trabalhar, eu observando um profissional fazer lá uma montagem de um disjuntor no comando elétrico, eu vou aprender só de ver ele fazer. Então isso é uma habilidade técnica. A habilidade técnica eu vou obter no trabalho, no estágio, observando os profissionais experientes lá da empresa que eu trabalho, trabalhando, eu vou adquirir. Não foi assim que quem joga futebol aí, que você aprendeu a jogar futebol, foi vendo um jogador fazer uma jogada, depois você treinava aquela mesma jogada, né? Agora, e atitude positiva? Onde é que você vai aprender atitude positiva? Tem curso disso aqui, né? Tem escola que tem o curso técnico de atitude positiva? Então, é esse terceiro referencial que vai formar que o mercado de trabalho aqui observa para contratar o profissional, quer dizer, dentro da competência profissional. Então, conhecimento, habilidade técnica e atitude positiva. Eu vou dar um exemplo aqui de atitude positiva, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, né, na área de eletrotécnica, tem algumas empresas, eu vou citar a CEMIG. A CEMIG ela tem um centro de pesquisa lá na cidade de Sete Lagoas, que lá o técnico eletrotécnico e o engenheiro que trabalha nesse setor lá de centro de pesquisa, ele não pode fumar, porque lá tem equipamentos precisos, né? A fumaça do cigarro, ela atrapalha, né, o funcionamento desses instrumentos. Desse centro de pesquisa da CEMIG. Como outras empresas também têm centros de pesquisa similares, né? Então, quando a CEMIG vai selecionar lá um técnico de eletrotécnica para trabalhar lá no centro de pesquisa, pergunta para ele, você fuma? Porque aqui nesse setor nós não podemos, né, ter o profissional que fuma, por causa aí vai explicar para ele, né? Então, se ele falar que fuma, ele perde a vaga, né? Agora, se ele falar que não fuma e começar a trabalhar e fumar, com menos de um mês ele vai ser demitido, né? Então, por exemplo, um profissional que fuma, vamos supor que você que está assistindo a aula, você fuma. Qual que é a sua atitude? Eu vou parar de fumar. Eu vou parar de fumar porque eu quero obter aquele cargo, aquele emprego lá na CEMIG. E quando eu fui lá fazer o processo seletivo, eu falei que fumava, por isso que eu fui excluído, eles escolheram um outro, né? Então, a atitude positiva seria parar de fumar. Você não precisa fazer um curso para parar de fumar. Depende de você, né? Poxa, eu vou parar de fumar gradativamente, né? Para poder obter lá aquela vaga lá no Centro de Tecnologia da CEMIG que eu quero. Então, a atitude é você, né? Por exemplo, parar de fumar se você fuma, né? Você começar a fazer uma caminhada se você está um pouco obeso, né? Então, a atitude, ela só depende de nós, só depende da gente. O local que nós vamos obter atitude é dentro de nós mesmos. Assim como o conhecimento é obtido na escola, a habilidade técnica é obtida na empresa, no trabalho, a atitude positiva só depende de nós, não depende de mais ninguém. E muitos perdem o emprego por causa disso. Eu vou dar um exemplo do futebol aqui. O Neymar é um exemplo. O Neymar tem conhecimento de futebol? Tem, ele aprendeu lá na escolinha do Santos, né? Ele tem habilidade técnica? Nem se fala, né? Jogador de seleção brasileira, da Europa, né? Etc. Agora, o que pega no Neymar? É isso aqui, ó.
já perdeu o contrato, já deixou de ser vendido para o Real Madrid, para o Manchester City, porque eles consideram que ele não tem atitude positiva fora lá do ambiente de trabalho dele, né? E eu estou dando exemplo dele, no passado já teve jogador Romário, né? Já teve outros, né? Então, isso aqui é que pega. Então, concluindo aqui, competência profissional para o mercado de trabalho envolve esses 3 referenciais. Então, todos nós temos essas 3 aqui, mas a gente sempre tem que melhorar. Se você terminar o curso técnico de eletrotécnica, você tem que melhorar o seu conhecimento fazendo lá um curso na faculdade, talvez um curso de engenharia elétrica, né? Para melhorar a habilidade técnica, né? Você vai começar a observar lá na empresa que você trabalha aquele profissional mais experiente, como é que ele faz lá para resolver um problema de manutenção, né? O seu chefe, você vai observar, né? Isso é importante, é através da observação aliado ao seu conhecimento, você adquire a experiência técnica. Porque a empresa ela vai deixar de contratar uma pessoa que tem 40 anos de experiência para contratar você. Mas você tem habilidade técnica. Aquele que tem 40 anos de experiência, né? Já está pensando em aposentar, como eu falei, já não está querendo muito. Está querendo ficar lá na tranquilidade, né? Na zona de conforto. E a atitude positiva a gente tem que melhorar sempre, né? Sempre procurar melhorar. Será que eu convivo bem com meus colegas de trabalho? Será que eu chego todo dia na hora certinha lá da aula da escola? Será que eu saio da escola no horário que termina a aula, né? Então você vai ter, sempre a gente tem uma coisa disso para melhorar. Agora, se eu não sei o que é isso, né, que o mercado de trabalho cobra, como é que eu vou melhorar? Então aqui nessa disciplina eu estou dando essa visão para vocês aqui. Agora isso aqui não sou eu que estou falando não é o professor Euripides não. Isso aqui tem uma norma internacional que chama ISO 9001, que trouxe para as empresas aqui há 25 anos atrás. Agora lá no RH da empresa, o RH da empresa vai observar isso aqui dos profissionais, igual eu falei, para contratar e também para demitir. Tem profissional, tem técnico eletrotécnico, que quando ele é demitido da empresa, ele pergunta para o chefe assim, por que vocês estão me demitindo? É por causa disso aqui, porque ele tem deficiência em algum desses 3 referenciais aqui. Ok? Então, conhecimento, habilidade técnica e atitude positiva são os referenciais hoje que o mercado de trabalho envolve para avaliar a competência do profissional que ela vai dar um emprego ou que ela vai demitir. Eu comentei aqui no slide anterior que o conhecimento já vem lá de 80 anos atrás ou mais, né? Habilidade técnica há mais de 50 anos, atitude positiva em uns 25 anos para cá. Mas nós estamos em 2024. Será que aconteceu na prática? Hoje, os profissionais sabem que o mercado de trabalho vai observar esses 3 referenciais. Então, o profissional hoje, ele tem conhecimento, ele mostra o diploma que ele tem habilidade, ele dá referencial de onde ele trabalhou, de pessoas que conhecem o trabalho dele, ele vai dar mostra que ele tem atitude positiva, que ele sabe tratar bem as pessoas, ele tem boa comunicação. Então, voltou a ter uma sinuca para o RH das empresas. Se hoje os profissionais dominam essas 3 coisas, como é que eles vão fazer para selecionar? Tem lá, a empresa oferece lá 20 vagas, aparece 120 candidatos. Não pode empatar, ela só tem 20 vagas. E todos os 120 têm essas 3 referenciais. Sabe o que a empresa fez? Criou um 4º referencial. Um 4º referencial para desempatar. Que eu vou dar uma dica para vocês. Começa com a letra V, tá? Conhecimento começa com a letra C, habilidade com a letra H, atitude com a letra A. E esse 4º referencial que a empresa hoje não, já de 10 anos para cá, está usando é esse aqui. E esse aí, você sabe qual que é? Começa com a letra V. Pensa aí enquanto eu passo aqui para o outro slide. Então esse 4º referencial, começa com a letra V, chama valores. Valores. Que muita gente nem sabe o que é isso. Acha que valor é valor de dinheiro, né? Valor. Há uns anos atrás, há 15 anos atrás, a empresa não nem envolvia com isso. Então agora, além do conhecimento da habilidade e da atitude positiva, a empresa está cobrando lá do profissional para contratar e para demitir se ele tem valores. Agora, o que é valor? Vamos ver aqui. Os valores, né, os nossos valores,
tem que ser compatíveis com o valor da empresa. Que a gente fala vestir a camisa da empresa. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, qual que é o valor, por exemplo, da empresa CEMIG, né? Ligando aí para a nossa área. A empresa CEMIG, o valor dela é manter a energia elétrica funcionando nas empresas, nas residências, nas ruas, nas praças, né? Esse que é o valor da CEMIG. Ela tem que cuidar de manter a energia elétrica funcionando. Se acabou a energia elétrica na nossa casa, nós vamos ligar para a CEMIG e eles vão lá para resolver. Que a gente sabe que o valor da CEMIG é esse, né? A principal atribuição dela, né? Se a Polimig, o valor da Polimig é curso técnico, é dar curso técnico. Então, se for lá na Polimig pedir lá um curso lá que não seja técnico, não tem na Polimig. A Polimig, o valor dela é dar curso técnico, né? Então, os professores da Polimig, os funcionários estão engajados, né? Coesos, né? Tudo no curso técnico, como o técnico, o eletrotécnico lá da CEMIG. Todos lá na CEMIG estão empenhados a desenvolver os valores da CEMIG, que é a grande responsabilidade dela. Agora, o funcionário, quando entra na empresa, ele tem que vestir essa camisa, ele tem que estar em consonância com o valor da empresa. Eu vou dar um exemplo aqui de valor, só para você entender. Todos nós, eu, você que está assistindo a aula aí, tem um time de futebol que a gente torce, né? Aqui na cidade que a gente mora. A gente aprendeu lá desde criança com o nosso pai, ou com o nosso irmão, ou com o nosso vizinho, ou com o nosso colega, aprender a torcer para esse time, né? Então, a torcer por um time é um valor que a gente tem agora que nós somos adultos. Se uma pessoa chegar para você e falar assim, ó, você não quer mudar de time, não, você torce para um time, você não quer torcer para o seu rival, não, nós não vamos torcer, nós não vamos aceitar, porque é um valor que a gente tem desde criança torcer para aquele time. O nosso time pode perder de goleada, pode perder um campeonato, mas nós continuamos torcendo para ele, que é um valor que nós temos, a gente não vende esse valor. Um colega chega para nós e fala assim, ó, vou te dar R$2.000, depois fazer um pix de R$2.000 para você torcer para o meu time agora e não torcer para o seu mais. Não paga, nós não queremos, eu não quero trocar de time, porque é um valor que eu já tenho enraizado aqui. E minha namorada, meu namorado, meu filho, minha filha, eu vou querer que tenha o mesmo valor, vou querer que torça pelo mesmo time que eu torço. Então é só para vocês entenderem, né? Fazer um comparativo aí de que o valor representa hoje para a empresa. Mas isso não é coisa antiga, não. Isso começou de 10 anos para cá. Por isso que o valor hoje ele faz parte do quarto pilar aqui da competência profissional. Ok? Bom, então nós vimos que um dos pilares da competência profissional é o conhecimento, o outro é a habilidade técnica, o outro é atitude positiva, e o outro que nós vimos no slide anterior são os valores. Mas nós estamos aí agora em 2024, nos últimos 5 anos, o que aconteceu? O profissional que busca uma vaga no mercado de trabalho, ele entendeu que ele tinha que ter conhecimento com diploma, né, de escola para comprovar, ele tinha que ter habilidade técnica, ele tinha que ter atitude positiva, ele tinha que ter valores. Então ele vai lá na empresa hoje com esses 4 pilares: conhecimento, habilidade técnica, atitude positiva e valores. E aí colocou o RH da empresa numa outra sinuca. Como é que ela vai selecionar? Ela tem uma vaga, aparece 10 candidatos, todos com conhecimento, habilidade técnica, atitude positiva e valor. Ele já sabe o valor da empresa, já pesquisou na internet, já perguntou para funcionário da empresa, já chega lá sabendo o valor da empresa. Sabe o que as empresas fizeram nos últimos 5 anos? Criaram um quinto diferencial, um quinto referencial que começa com a letra E. Então, além de conhecimento, habilidade técnica, atitude positiva e valores, agora tem mais um que apareceu nos últimos 5 anos, que começa com a letra E. Será que você vai adivinhar aí? O que é esse com a letra E? A empresa vai cobrar isso aqui de você, né? Enquanto você pensa aí, né? Eu vou preparar o próximo slide aqui. Então esse quarto valor é ética. A gente cobra muito isso dos políticos, né? O político não tem ética. Só que, na realidade, agora, o mercado de trabalho está cobrando isso de todo mundo, não é só do político, não. Então, agora, o que é ética? Sabe que eu sei o que é ética? Então, o que é ética? Significa a intenção de fazer. A intenção de fazer é que significa ética. Ética também significa trabalho em equipe.
saber trabalhar em equipe, então isso é ética. Outra coisa que é ética, cumprimento de metas. Toda empresa tem meta para o técnico. Se você amanhã for trabalhar como técnico eletrotécnico numa empresa, a empresa vai te colocar uma meta para você. A nossa meta aqui é de ter um curto-circuito por mês em uma máquina. Tem empresa que tem curto-circuito na máquina várias vezes por dia. Ética é ajudar a solucionar problema da nossa área lá da empresa. Dar ideia para solucionar problema. Ética é foco no resultado da empresa. A meta da CEMIG não é deixar faltar energia durante 24 horas na cidade de Belo Horizonte. Então, é foco no resultado. Então, ética significa isso tudo aqui. Agora, será que essa pessoa que está procurando um emprego lá na empresa, com um diplominha debaixo do braço, ele sabe tudo isso aqui? Ele sabe por que ele está sendo demitido na empresa depois que ele está trabalhando lá só um mês? Então, gente, a competência profissional é conhecimento, é habilidade técnica, é atitude positiva, são valores e é ética. Então, isso é que é o referencial do mercado de trabalho para a competência profissional. E quem não tem isso aqui, ele está ficando fora do mercado. Se ele não fica hoje, daqui um mês, daqui 2 meses, a empresa vai demitir. Isso vale para todo mundo, não é só para o técnico e eletrotécnica. Eu já trabalhei em várias empresas grandes, hoje eu trabalho aqui na Polimig. Então, se na Polimig eu não apresentar conhecimento, eu não apresentar habilidade técnica, não apresentar atitude positiva, valores e ética, amanhã a Polimig vai contratar um outro, vai me mandar embora. Então, e se eu for para uma outra empresa, para uma outra escola, vai ser a mesma coisa. Então, eu tenho que estar sabendo disso aqui, cada vez eu melhorando cada um dessas coisas aqui, né? Fazendo lá um curso de pós-graduação, aprendendo inteligência artificial, aprendendo a mexer no chat GTP. Então hoje a gente não tem que melhorar o conhecimento e cada vez mais, né, melhorando a habilidade, colocando atitudes positivas novas, né, no nosso comportamento, né? Procura saber o que é o valor da empresa, né, para estar aí trabalhando em consonância com os valores da empresa, né, e trabalhando a ética, que é a intenção de fazer, trabalhar em equipe, cumprir as metas da empresa, ajudar a solucionar os problemas da empresa, da nossa área, né, foco no resultado da empresa. Então tudo isso é que forma hoje a referencial da competência. E já tem um sexto referencial que as empresas nos últimos anos, né, do ano passado para agora, já estão utilizando. Essa eu não vou falar aqui porque ainda está ainda, né, informação para nas grandes empresas, né? Mas é importante você, né, ter essa visão aqui dessas que eu falei para vocês. Agora, isso é importante, vou até repetir uma coisa que eu falei aqui no slide anterior. Não sou eu, o Eurípides, professor da Polimig, que estou inventando isso aqui para vocês. Isso aqui é da norma ISO 9001. Entra lá na internet e pesquisa, né? Agora, será que você conhecia? Então, essa disciplina que nós estamos vendo aqui vai ajudar a trabalhar isso aqui. Entendeu? Para você melhorar a sua competência profissional. Lembra lá que a gente falou no slide anterior que competência é uma chave? Vamos ver se competência é uma chave mesmo? Então, olha aqui, ó. Quais são os referenciais da competência? Conhecimento, que começa com a letra C. Habilidade técnica, que começa com a letra H. Atitude positiva, começa com a letra A. Valores, começa com a letra V. E ética, começa com a letra E. Essas iniciais formaram a palavra-chave aqui, ó. Conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. Ah, então competência é realmente uma chave, mas essa chave é as iniciais disso tudo aqui. Que legal, né? Para você ajudar você tá sempre lembrando disso aqui. Então, competência é uma chave, mas tem que lembrar que chave é conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. Então, competência é realmente uma chave, né? Vamos fazer aqui um resumo, né? Que o C, o que é conhecimento? É saber. Conhecimento significa saber. O que significa habilidade? Saber fazer. Saber fazer. Então, observa que habilidade é diferente de conhecimento, né?
O saber eu vou ter na escola, a habilidade eu vou ter na empresa, no estágio, né? Observando as pessoas experientes a trabalhar. Atitude, querer fazer. Então, atitude é querer fazer, né? Lembra lá do Neymar? Aliás, ele está ainda sem jogar futebol, está lá, né? Naquele exemplo que eu dei, né? Valores, por que fazer? Por que a CEMIG quer manter as residências, as empresas, as ruas com a energia elétrica funcionando, que é um valor da CEMIG, é a grande responsabilidade dela, né? Ética é intenção de fazer, trabalhar em equipe, foco no resultado, cumprir metas, né? Então, conhecimento está associado com saber, habilidade está associada com saber fazer, atitude está associada com querer fazer, valor está associado com por que fazer e ética está associada com a intenção de fazer. Então, aqui é um resuminho para a gente tá ajudando a lembrar disso tudo que eu estou falando aqui nessa primeira aula. Então, pessoal, para terminar a aula, que você já está cansado aí, olhando para o relógio, né? Para terminar a aula, eu prometo que esse aqui é o último slide. Aqui, ó. Então, vamos resumir aqui, né? O que é o conceito de competência? Se você for fazer um teste numa empresa amanhã, né? Ou daqui a um tempo, e lá durante a entrevista perguntar para você explicar que competência, não pode falar igual minha mãe fala que competência é saber fazer as coisas de jeito. Você só tem uma resposta. O conceito só tem uma resposta, é essa aqui. Competência é um conjunto de conhecimento, habilidade técnica, atitude positiva, valores e ética. Ou seja, a chave, né? Então, isso tudo aqui que está nesse ciclo é que é competência. Não adianta eu ter conhecimento se eu não tenho habilidade. Não adianta se eu tenho habilidade se eu não tenho valor da empresa. Não adianta se eu ter valor da empresa e não ter atitude positiva. Então, qualquer uma dessas aqui que faltar, não vai compor competência. E lá na empresa, durante o período que você está, principalmente no início de trabalho, nos primeiros meses da empresa, o RH da empresa, o seu chefe, o seu gerente vai te observar aqui. Ele é cobrado pelo RH. Ele tem que cumprir a norma ISO 9001, né? Então é muito importante, né, você, enquanto está aqui na escola, já saber disso aqui, né, já ir preparado, porque essa é a realidade do mercado, né? Eu posso falar com vocês que eu tenho uma experiência grande de grandes empresas, né? Vocês talvez não me conheçam ainda, já só me conhecem pelos corredores da escola, né? Mas eu já sou uma pessoa que já tenho 70 anos, né? A pessoa fala que não parece, porque eu pinto o cabelo de preto, né? E eu já trabalhei em grandes empresas, já viajei para o exterior mais de 8 vezes, já trabalhei em empresas no exterior, já fiz curso no exterior. Então, isso aqui é realmente uma verdade, né? Então, eu estou compartilhando com vocês nessa primeira aula, né? Mas o nosso assunto que nós vamos focar mesmo na nossa aula vai ser lá o planejamento e controle da manutenção. Mas eu não podia deixar de, nessa primeira aula, dar essa visão realista do mercado de trabalho para vocês, ok? Então, bons estudos, né? Você vai ter uma semana para assistir essa aula, rever, e daqui uns dias eu vou enviar para vocês um exercício dessa aula aqui, que você vai fazer, vai me voltar para que eu possa dar uma pontuação para você e dar a presença para você. Quem não me mandar essa aula aqui, não dá o like lá no YouTube dessa aula, eu vou ter que registrar a ausência na aula. Você vai comprovar que assistiu a aula dando like lá no final no YouTube, ok? Então, bons estudos, até a próxima aula.